Voltamos com a notícia de frente, são 7 horas e 10 minutinhos. Vamos agora novamente lá para a Câmara de Vereadores. Sabe por quê, Kleber, professor? Vamos. É que os vereadores não querem saber do fato de que o Tribunal de Justiça cortou aí pela metade a verba indenizatória. Não está descendo isso goela abaixo dos parlamentares não, viu? Dos nobres colegas. E aí tem até explicação do porquê é preciso sim ter uma AVI bem alta. Vamos então entender toda essa história com a reportagem de Nayana Bricá. Com a redução do valor da verba indenizatória, alguns vereadores receberam a notícia com tristeza. Um desses parlamentares é o vereador Paulo Henrique, do Partido Verde. Está aqui com a gente. Vereador, o que justificaria uma verba indenizatória maior que o salário dos parlamentares, no valor de R$18 mil? Olha, nós recebemos essa decisão judicial, né, através do Poder Judiciário. O presidente está tomando as medidas, decisão tem que ser cumprida. A Procuradoria, ela sim vai comprovar todas essas medidas. O que eu digo para vocês, nós recebemos com muita tristeza, né? Porque o parlamentar do municipal necessita muito da verba indenizatória, mas a Procuradoria está tomando todas as medidas para se defender. Mas a anulação não foi da verba indenizatória completa. Vocês vão receber um valor de R$9 mil, que na verdade já recebem, né, essa verba indenizatória no valor de R$9 mil. A alegação é para redução, porque a verba não pode ser maior que o salário do parlamentar. Por quê? O que justifica os parlamentares terem que receber essa verba indenizatória de quase R$20 mil? Seria gasto em quê? Já que a gente está em meio a uma pandemia, não estão realizando eventos, nada que promova a aglomeração. Volto a dizer para você, a nossa Procuradoria vai comprovar tudo isso, né? Vai entrar com recurso e vai ser comprobatório isso, que a verba indenizatória para o parlamentar da Câmara Municipal de R$18 mil corresponde sim ao trabalho do vereador, mas a Procuradoria vai comprovar tudo isso. Mas o senhor, como parlamentar, que já está aí há algum tempo no mandato, não tem nada que justificaria, que pudesse falar para a gente, que justifica uma verba indenizatória nesse valor? Cuiabá está crescendo, os bairros aí estão avançando, o vereador tem que trabalhar nos bairros, tem que sair. Digo a vocês, vai ser comprovado que a verba indenizatória do vereador tem que ser 18 mil ou mais, porém a Procuradoria vai comprovar isso. O senhor acha isso moral, visto que a gente tem um salário mínimo com um pouco mais de R$1.000? Olha, achar imoral, eu até convido vocês a ficarem uma semana, 2 semanas, 3 semanas, para trabalhar junto com o vereador, para ver o trabalho que o vereador faz, né? Porém, tem outros órgãos aí que você for atrás das verbas indenizatórias, aí sim a gente tem que fazer uma análise nessa questão de moral, né? Certo, então o deputado Paulo Henrique, do PV, que diz que recebeu com muita tristeza essa notícia, que foi na verdade um pedido do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que anulou uma lei em que instituía a verba indenizatória em R$18 mil. Por conta disso, a VI dos parlamentares passou a ser de R$8 mil e o salário atualmente é de R$15 mil dos vereadores. As imagens são de Marco Xavier, com apoio técnico de Elton Júnior, Nayana Bricá, para a Notícia de Frente. Obrigada, Nayana. Professor Haroldo, eu lhe pergunto agora, é imoral, é ilegal, engorda o bolso dos parlamentares? Eles estão chorando, dizendo o seguinte, olha, não dá, tem que ter sim a VI de R$18 mil. Vem trabalhar com a gente para ver o nosso gasto. E aí? É uma economia de R$225 mil por mês na Câmara de Vereadores de Cuiabá. Poderia ser utilizada em qualquer outra coisa em uma pandemia como essa, né? Certamente ajudaria em muitos casos, mas eles querem ficar com a verba justamente para poder sumir com ela, né? Sumir com ela dentro da própria Câmara de Vereadores de Cuiabá. Lembrando que a VI não é só na Câmara. Não. Professor, só um minutinho, o senhor está com um probleminha na lapela, nesse momento aqui eu vou jogar para o Kleber, enquanto a gente possa arrumar a sua lapela para que o senhor possa finalizar, tá? Desculpa interrompê-lo, mas não teve jeito. Kleber, vamos lá então? Eu estava olhando aqui hoje mais cedo para a atuação legislativa do deputado Medeiros, e a Câmara Federal ela traz os dados de todas as despesas que são feitas, né? Uhum. E aí tem um dado aqui, inclusive, que é o da verba de gabinete, que eu presumo que seja de todos os deputados federais do Brasil. São em número de 513, né? Ele teria gasto nos primeiros 6 meses desse ano
523.938 mil reais, R$500 mil de verba de gabinete. Eu presumo que isso não é um privilégio do Medeiros, deve ser dos 513 deputados federais do Brasil. É claro que a discussão é o seguinte, é necessário, é prioritário. Eu digo o seguinte, eu já falei disso aqui na semana passada, eu não faço mais, já fiz, sabe, Luciano e Haroldo, eu já fiz o discurso mais fácil, que é o de estilingue, mas eu entendo o seguinte, o parlamento custa dinheiro, a democracia é cara. Mas você quer ser barato? Vamos voltar para a ditadura. Aí é muito mais barato, aí não tem parlamento, não tem um tanto de coisa que existe na democracia. A democracia é cara, a eleição é cara. Eu disse aqui, e vou repetir o dado que eu dei em relação à eleição do ano passado, foram 2 bilhões de reais o investimento público para realizar as eleições. Nós estamos discutindo aí, outro dia, esse número veio à tona, a Câmara de Cuiabá mesmo aprovou um plebiscito que, se vier a ser realizado, vai custar alguns milhões. Então, democracia é caro, como saúde é cara. Tem gente que fala, isso aqui, não, saúde é caro, você quer dar um atendimento de boa qualidade, você tem que priorizar isso. E eu acredito que a decisão está tomada, tem que ser cumprida, se eles reverterem bem, se não, amém, vão ter que conviver com a metade da verba prevista. Agora, que não é um privilégio, eu não acredito que seja. Obrigada, Kleber. Olha só, gente, ao vivo é assim mesmo, né? O professor estava aqui falando a respeito da VI, da Câmara de Vereadores, mas tivemos um probleminha com a lapela, mas já está tudo ok agora. E, por favor, professor, pode concluir. Vamos lá, então. Só explicando que essa é uma economia de R$225 mil por mês, por conta desse corte dado, pedido, né? Colocado pela juíza Célia Vidotti. Importante isso, é uma economia gigante para a Câmara de Vereadores de Cuiabá, para a sociedade como um todo, que é um recurso que pode ser utilizado em uma série de coisas, principalmente em meio a uma pandemia como essa que nós vivemos. Você pode comprar oxigênio, você pode comprar insumos, você pode comprar medicamentos, enfim, pode ser muito mais bem aplicado do que necessariamente utilizado dentro da Câmara de Vereadores de Cuiabá. O que eles querem é que o dinheiro fique lá dentro para que eles possam sumir com o dinheiro. Essa é a realidade. Lembrando que essa VI não é só na Câmara de Vereadores, você tem VI na Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, e é exatamente nisso que os vereadores estão incomodados, porque a forma de tratar a Câmara é diferente da forma com que tratam os deputados estaduais e as suas regalias, as suas mordomias, dentre elas a maior VI do Brasil, né, que é de R$65 mil, e o próprio Poder Judiciário também tem verba indenizatória, como outros poderes, Tribunal de Contas, todos têm verba indenizatória. E eu acho até que se todos, de certa forma, tivessem um corte significativo nessa VI, certamente toda a sociedade mato-grossense agradeceria, porque nós teríamos um recurso voltado especificamente para a sociedade como um todo, algo útil para a sociedade, considerando a falta, a deficiência que nós temos, principalmente de insumos e coisas ligadas à área da saúde, num momento como esse. Então é isso aí, eles vão puxar a sardinha sempre para o lado deles, né? Tentando ficar com o dinheiro lá na Câmara de Vereadores de Cuiabá. Olha, professor, talvez o seguinte, quando um funcionário é muito competente, é muito bom, o patrão não se importa em dar benefícios a mais, ou de fato, né, dar a contribuição merecida. E aí o que a sociedade cobra é o seguinte, será que a produção da Câmara de Vereadores é tão significativa assim, é tão respeitosa? Essa é a principal dúvida dos cuiabanos. Quando uma casa de fato traz total representatividade, talvez aí não haveria tanta reclamação ou tanta indignação em relação a isso. É por isso, né, que as pessoas ficam indignadas, achando que a maioria dos vereadores legisla para o seu bolso, para os seus próprios interesses e não muitas vezes para o interesse de fato do povo. E eu vou ler algumas mensagens nesse momento que é em relação à VI da Câmara de Vereadores. Ridículo uma verba indenizatória nesse valor maior que o salário, nada justifica. Até eu que sou bobó também receberia com tristeza essa notícia. Kleber, não é a democracia que é cara, e sim a corrupção, que é muito grande, no nível hard. Bom dia, bancada. A farra do boi é grande com o dinheiro do povo. Você que está gargalhando, ó. Os vereadores poderiam se reservar ao direito de ficarem calados. Não tem defesa para um absurdo desses.
Esse parlamentar aí está igualzinho ao antigo presidente da Câmara. Ele não responde a pergunta e fala para ver com a Procuradoria. Tá uma vergonha, vereador, está igual ao Misael Galvão. Seu destino vai ser igual ao dele depois. Olha, a gente viu que na última legislatura houve até uma grande renovação da Câmara de Vereadores, justamente por não representar tanto assim a cuiabania como ela desejava. Professor Kleber, algo mais em relação à Câmara? É por isso que vive dizendo a questão da verba indenizatória, né? Ser verba não pode ser remuneratória, né? Quer dizer, é por isso que falam isso. Né? Bom, gente, vamos falar um pouquinho aqui de futebol. Acho que nós temos até imagens, viu? Para falar que o Cuiabá joga mais no segundo tempo, mas perdeu para o Atlético de Minas Gerais e segue sem vencer no Brasileirão. Será que temos as imagens dos melhores momentos desse duelo? É que Cuiabá teve tudo para conseguir sair deste jogo contra o Atlético, com pelo menos um empate, mas esbarrou novamente nas dificuldades de criação, principalmente quando o Galo recuou e ficou à espera do contra-ataque. No fim, os mineiros ficaram com os 3 pontos, ao vencer com um placar mínimo em gol marcado por Nacho Fernandes. É isso aí, gente. Belas imagens. Olha só, e falando aí do futebol, lembrei aqui da Copa América, que já acabou por aqui, mas esse final de semana teve aí um trabalho de fiscalização da Prefeitura de Cuiabá e houve até que parar uma festa, um evento lá no Parque Kleber. E professor, a gente falando aqui sobre o problema das aglomerações, infelizmente não tem avanço da vacina aqui em Cuiabá como era preciso e ainda teve aglomeração, mas a fiscalização foi lá, acabou com a festa, multou o estabelecimento. Professor, de que a gente pode, né, ter de lição em relação a esse fato tão preocupante? Falta de consciência ainda da população? Sem dúvida, né? A falta de responsabilidade civil é muito grande e caiu numa certa normalidade, entre aspas, essa questão das medidas, de não utilizar as medidas de biossegurança, né? Eu já disse por várias vezes que essa é uma medida, sobretudo ética, né? Cada um decide, né, que tipo de comportamento você deve ter frente às situações do dia a dia. Infelizmente, boa parte das pessoas acabam não se respeitando e não respeitando as outras pessoas. Né? Exatamente, não respeitar a si e não respeitar também o seu próximo. E nós vimos aqui recentemente a própria Abrazel fazendo aí um pedido, né, para que os restaurantes pudessem estar respeitando todo o protocolo de biossegurança. E por que isso? Preocupação com o caixa dessas empresas. Aí nesse final de semana lá no Parque das Águas, o estabelecimento que promoveu um show, ele teve uma penalização de R$60 mil e mandou todo mundo para casa porque extrapolou o limite que era permitido naquele estabelecimento, em todos os estabelecimentos, ou seja, aglomeração em um pleno sábado, aí, como se não houvesse mais pandemia em Cuiabá e tivessem sobrando vacinas, e esse não é um retrato. Isso aí, né? As pessoas também não têm mais psicológico, né, suficiente para poder manter uma situação como essa de longa data, né? Eu, sobre o Cuiabá, só queria lembrar o seguinte, né? Está aí o resultado da demissão do técnico, né, na primeira rodada. Né? Exatamente. Não vou falar mais nada. Não precisa nem... Não vou falar mais nada. Kleber, olha aqui, a gente falou muito hoje sobre o super pedido de impeachment, tivemos até a presença aqui do deputado federal José Medeiros. Eu gostaria de destacar uma reportagem do portal Gazeta Digital de Caio Ribeiro, negociações da Covaxin. Bezerra vê dificuldade em impeachment de Bolsonaro, mesmo com prova robusta. O deputado federal Carlos Bezerra disse não acreditar na aprovação de um eventual impeachment do presidente Jair Bolsonaro neste momento. Para o parlamentar, o Centrão deverá barrar o avanço da destituição, mesmo havendo prova robusta contra o chefe do Executivo. Bezerra, que é considerado uma das principais lideranças políticas do Estado, disse ao Jornal da CBN Cuiabá, nesta terça-feira, que somente com o afastamento do Centrão de Bolsonaro seria possível o andamento de um processo de impeachment.
As falas do presidente do MDB de Mato Grosso foram feitas após Bezerra ser questionado a respeito do pedido apresentado por senadores para que o Supremo Tribunal Federal instaure inquérito para investigar Bolsonaro por suposto crime de prevaricação. Suposto crime de prevaricação. A gente falou sobre isso aqui, professor, até o senhor pontuou em relação a isso, se era possível realmente esse super pedido de impeachment, se o Centrão ia abandonar ou não o presidente da República. Eu toquei nesse assunto exatamente por isso, né? Porque o Centrão está blindando aí, de certa forma, as possibilidades de impeachment. Eu acredito exatamente nesse ponto. O honestíssimo Centrão. A banda mais podre que tem. É o que tem de mais honesto na política brasileira. É o que sustenta esse Centrão. Vicioso sistema de presidencialismo de coalizão. O jogo do toma lá da cá o tempo todo. Kleber, você que adora dar o destaque do jornal A Gazeta, por favor, mostra pra gente qual é a manchete de hoje da Gazeta. Hoje da Gazeta, vamos ver se... Eu vou ficar aqui, vamos ver se o seu... eu acho que vai, o seu pedido será atendido, o cinegrafista vai... Te dá atenção. Aí, me dá atenção não reclama aqui. dele. Muito bem. É o Wilson Coité. O Coité é o cara, né? Alimentação escolar em Cuiabá, Ministério Público cobra entrega de kits para todos os alunos da rede pública. Conselhos tutelares denunciam e Ministério Público aciona a Prefeitura por fazer avaliação socioeconômica para a distribuição do kit de alimentação escolar para as crianças matriculadas. Isso aí. Perfeito, então, gente, segunda-feira está começando agora para você. A gente encerra aqui o programa, mas temos muito trabalho pela frente. Até amanhã, e o professor agora vai comemorar um pouquinho mais o aniversário dele, tá? Gente, fiquem com Deus e nós temos aqui um encontro marcado com você amanhã, terça-feira.